Oi, eu sou a Clarissa, sou arquiteta e eu tô aqui com a Natália da Ecolight e a gente veio falar um pouquinho sobre como é importante, né, trabalhar em conjunto. Eu como projetista e a Nath como a parte da parceria, do fornecedor e da indústria também, né, porque tu tem muitos contatos com a indústria nesse ramo de iluminação. E por que a importância dessa parceria, né, porque a iluminação ela passou por uma revolução tecnológica nos últimos anos com a chegada do LED. Né, o LED revolucionou e ele se sobrepôs a todas as outros sistemas de iluminação que a gente tinha, né, Nath? Antes a gente falava muito em trocar a lâmpada, hoje a gente fala em sistemas. É bem isso. Realmente, hoje não é mais um ponto central no meio do teto, né? Como a gente sabe, né? Vendo a evolução, justamente porque o LED, hoje a gente tem fita de LED de vários modelos, perfis de muitos tipos, sistema de iluminação, tela tensionada, e isso permite a gente fazer cada cenário algo encantador e fantástico com a luz, porque a luz hoje ela tá no rodapé, ela tá num revestimento, ela tá na marcenaria, ela não vem só do teto, e se vem do teto, tem 1001 maneiras de fazer essa iluminação ficar diferente conforme o ambiente. Então eu digo que é muito mais que gerar a luz, é trazer conforto para o cliente, design, né? É saber aplicar os pontinhos de sombra, e isso tudo a gente consegue com um luminotécnico bem alinhado, que é os profissionais, né, envolvidos saberem da programação que exige. Tipo, hoje a gente tem peças super minimalistas, então nasce lá do início da concepção do projeto, porque a gente precisa detalhar onde vai estar o fio, detalhar onde vai estar cada pontinho, para quando o eletricista for instalar essas peças tão pequenininhas, já estar programado. Então exige mais da programação real, né, de um detalhamento de um projeto bem feito do que propriamente, né, o produto em si, né. É isso que deixa, né, botar esse carinho na concepção do projeto para ficar bom. E ninguém melhor que você, né, Cissa, que sabe detalhar um projeto como ninguém, para falar um pouquinho mais para nós como que é esse teu processo de criação dos projetos luminotécnicos, né? Isso que tu fala do projeto luminotécnico, né? Eu uso esse termo e eu gosto desse termo, né? Mas é um termo que a gente usa muito aqui no Brasil. Se tu for ver referências do exterior, eles não usam o termo luminotécnico, eles usam projeto de iluminação. E por que isso? Porque um projeto de iluminação a gente sabe que ele vai muito além do técnico e normativo. Claro que o técnico é essencial, como tu falaste, né? As coisas têm que começar lá do início, desde a concepção do projeto. A gente quer colocar uma luminária minimalista, ela tem que ter o pontinho, não pode ter a caixinha, né? Então, claro, tudo parte, né? O projeto técnico ele é essencial, o projeto normativo, então, nem se fala, porque a gente tem que cumprir certas normas, mas o projeto de iluminação ele é muito além disso, ele envolve visão, ele envolve percepção, ele envolve aspectos biológicos e tecnológicos, ele envolve, inclusive, eficiência cognitiva, né? A gente sabe, em projetos corporativos. Então, ele envolve muito mais, e o nosso papel como arquiteto é ter essa percepção, né? É entender a necessidade do cliente, é entender que experiência o cliente quer, né? É entender em que momentos ele vai usar aquele ambiente. É um ambiente residencial, é um tipo de luz que a gente vai aplicar. Então, são estratégias de projetos diferentes que a gente aplica de acordo com a necessidade do cliente. Um projeto corporativo, por exemplo, ele vai ser muito diferente do que um projeto residencial. Por quê? Porque a gente passa o dia no nosso ambiente de trabalho, né? O auge do dia, né? O auge da luz do dia no nosso ambiente de trabalho. E o nosso residencial já é diferente. A gente acorda com aquela luz mais amena e a gente vai dormir com aquela luz mais baixinha, já se preparando pro período de sono. Então, a gente tem que ter essas percepções na hora de fazer o projeto luminotécnico. E eu não sei aqui na loja, assim, quando os clientes chegam, que percepção que eles têm. O que tu acha que eles trazem, assim? Qual é a primeira dúvida deles? Isso é bem importante. É por isso que a gente se dá bem, né? É porque é tudo muito alinhado e eu concordo plenamente com o que foi dito. Tanto é que o projeto foi feito em cima disso, porque o que acontece? O cliente que chega na loja, a maioria deles tem a mesma dúvida, que
não quero luz amarela porque não ilumina, eu quero luz branca, eu quero bem claro. E é esse paradigma principal que a gente tem que quebrar quando ele chega aqui, né? Que é explicar que, não, o que é o teu ambiente? Tu tá num ambiente mais comercial, como tu falou, que o teu ápice da produção é naquele horário, ou tu tá indo para uma residência para esse horário, né, de ficar mais tranquilo? Porque eu digo, gente, o cliente, ele chega aqui com muitas crenças, né, ele acha que o LED ainda é aquele LED de chuveirinho, que é azulzinho, de móveis que não ilumina nada. Então ele já vem com um pouco de receio quanto a isso, né, ele tem um pouco de receio também quanto à cor de luz, né, que é só o branco que ilumina, o amarelo não ilumina nada. Então o showroom, o projeto, ele ajuda a gente a mostrar isso. Ajuda não, ele faz a gente criar uma autoridade sobre isso e eles ficam realmente encantados com o que eles veem aqui, né? Então essa questão da temperatura de cor também, não sei se tu quer comentar algo sobre isso, porque é algo que dá muito pano para manga, né? O pessoal fala muito, tem que ser em residência amarelo. Tá, mas por quê? Tem que ser porque é mais bonito. Não é porque é mais bonito. Tem toda uma questão biológica que precisa ser estudada. Não sei se tu quer colocar algo sobre. Exatamente, não é uma questão só estética, né? Claro que estética também, porque um projeto tem que ser bonito, né? Vamos dizer. Mas não é só uma questão estética, é uma questão fisiológica também. O nosso corpo, ele acompanha, né? Ele é influenciado pela iluminação do dia, né, por todos os ciclos de iluminação do dia. E eu acredito muito que o sucesso de um bom projeto de iluminação é saber replicar isso num ambiente, mas de acordo com a necessidade daquele ambiente, né? O que aquele ambiente quer transmitir, né? Trazer isso pro ambiente. Então, eu uso muito a luz quente em ambientes residenciais. Tem muitos profissionais que ainda optam por mesclar, usar daqui a pouco a luz quente nos ambientes de maior permanência, que são os dormitórios, e usar uma luz neutra na cozinha, na lavanderia. Isso é estratégia de projeto e não tem o certo e errado, né? Mas eu gosto muito de usar luz quente em todos os ambientes, porque até pelo layout contemporâneo das residências, que é aquele conceito aberto, que é tudo integrado, que é a família participando de tudo, de todos os momentos. Então, a cozinha já está do lado da sala. E ela já faz parte da sala, porque é o momento que a família se reúne. E é aquele momento do dia que tu quer desacelerar. Então, eu gosto muito de usar a luz quente, porque vai chegar perto do horário do sono, então o teu metabolismo já está entendendo, já está se preparando para isso. Então eu acho muito importante essas estratégias de projeto e entender também o porquê. Não é porque a luz quente é mais bonita, ou pior, porque a luz branca ilumina mais. Não. Um projeto bem sucedido, ele precisa se preocupar com a temperatura de cor, mas também ele precisa se preocupar com a intensidade da cor. E muitos outros critérios técnicos, fluxo luminoso, né? IRC, então são coisas, IRC é índice de reprodução de cor. Claro que a gente não vai entrar aqui no mérito tão técnico, né? Mas é importante só frisar que um projeto ele precisa ter esse conjunto, né? Do técnico, normativo, obviamente, mas estético, mas a questão do bem-estar do usuário. Isso que eu acho que é importante. Eu sempre digo que a iluminação é a alma do ambiente. Quando a gente está numa obra, que a gente acompanha desde o início ali, tu chega na obra, vê, realmente ela começa a ficar com carinha de lar quando a gente coloca a iluminação e a gente vê que a obra recebe a alma dela, né? Quando tá bem projetado, é incrível. Os clientes relatam para nós também que notam isso, né? E a gente não tem como falar de arquitetura sem falar da luz, né? Porque a luz, ela tá presente sempre. A luz sempre existiu, né? A luz natural. Mas a arquitetura é isso, é pegar a luz natural, juntar com a artificial, tirar o melhor proveito das duas e compor. Então a arquitetura, a iluminação é um componente da arquitetura, né? Com certeza. Tem que andar junto, senão não dá o resultado que a gente espera, que o cliente espera. Então, para encerrar esse nosso bate-papo, vamos contar um pouquinho também da nossa experiência trabalhando juntas, né? Com certeza. Porque, claro, a gente trabalha juntas há muito tempo como arquiteta e fornecedora, parceira, mas a gente teve a oportunidade de trabalhar de outra forma, né? Como arquiteta cliente. Então, eu fui responsável aqui pelo projeto da loja,
mas eu queria também que tu contasse um pouquinho como é que foi essa experiência. Então, ao contrário, né, do que muita gente vem aqui e diz, ai, não quero mais ver obra. Gente, foi assim. A gente continuou atendendo. O período de reforma eu acho que foi uma média de uns 6 meses, mais ou menos, de uma reforma mais bruta, que atendimento ia para um lado, ia para o outro. Só que o grande ápice disso, com certeza, né, era a obra, a gente tinha que fazer essa movimentação, mas o que mais marcou para nós foi a questão de que estava tudo muito bem planejado, tudo muito bem feito. A gente tinha detalhamento de tudo, tanto é que eu quase não te incomodei, né, com a questão de tipo, o que eu boto aqui, o que eu boto lá, porque todos os profissionais que entraram aqui, eles estavam super alinhados, a gente tem essa data para começar a fazer isso e terminar, e tudo flui mais fácil, mais leve, né, por mais que dá bagunça, né, é normal, mas tudo flui com mais leveza quando acontece dessa forma, quando a gente tem profissionais engajados, envolvidos. Então, realmente foi uma experiência leve, e eu digo com todas as letras, eu começaria do zero, tudo de novo, porque realmente foi, com certeza, né, desgastante e tal, mas foi leve, o processo foi bom, tudo fluiu, e eu tenho certeza que foi por esse projeto, né, esse planejamento que a Cissa nos ajudou a fazer. Além, né, do projeto, a gente teve todo um envolvimento também com a questão da identidade da loja. A gente mudou não só a loja, mas todo um processo de identidade visual que a gente foi atrás, a história, a nossa essência. A gente realmente sempre teve isso, mas a gente nunca tinha parado para colocar no papel e poder transmitir isso. O que impulsionou a reforma também, né? Nossa, o que motivou a reforma. Foi. E tanto que tu usou um conceito muito legal, que é o da metamorfose. Isso aí. Que é a metamorfose, enfim, da borboleta, mas que é um sentido de transformação, né? Com certeza. E daí tudo fez sentido. Sabe aquelas pecinhas se encaixando? O nosso logo sempre foi uma borboleta. E, enfim, foi porque eu gostava de borboleta, mas eu não sabia o sentido disso. Quando realmente a gente começou essa mudança de marca, a gente viu que o ponto forte da borboleta é visão, ela precisa do sol para voar. Gente, foi uma série de coisas que foi emendando. De descobertas também, né? O processo da metamorfose, que é bem essa coisa da obra, né? A gente começar uma reforma, é o processo da lagarta lá, né? E depois ela entra no casulo, né? E tem esse processo, e é preciso passar por esse processo para poder se tornar, né, a borboleta linda. Então a gente está na fase da obra do cliente dessa maneira, a gente está com ele nesse processo para que depois tudo encaixe, né, junto com o projeto, e realmente a luz faça também essa metamorfose na obra, na casa, no escritório, né, que ele está fazendo. Então, Cissa, tu também, eu vejo teus projetos, eles têm, como é que eu vou dizer, uma identidade muito forte, mas não é uma identidade tipo definida de estilo. Ele traz a Clarissa, mas o que mais impressiona, e que eu acho que foi o que também a gente quis que fosse você, é porque todos os projetos que a gente iluminou me chamou muita atenção, porque não é uma coisa assim, sempre o mesmo estilo. Tu arrasa em todos os estilos que tu faz. Que bom, a gente tem saber. Uma série de projetos que trabalhou junto, na Sova, no Spa, que são projetos muito diferentes um do outro, e dá para ver que tu se conecta com a pessoa, com o cliente, com o que o cliente está querendo, né? E eu quero que tu fale um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente trabalha com arquitetura comercial, principalmente, a primeira coisa que a gente precisa ter é essa relação, né? O projeto precisa se identificar com a marca. Então, a gente também faz todo um trabalho de pesquisa, né? A gente tenta entrar mesmo lá na marca do cliente, quando é comercial, claro, mas a gente tenta entrar lá na marca do cliente, tentar entender a essência. Sabe aquela coisa de missão, propósito, que tem às vezes até no site? A gente tenta captar isso, sabe? Aqui a gente também fez todo esse trabalho de captação para tentar desenvolver o melhor projeto, né? Também tem os outros meus projetos comerciais que vocês iluminaram lindamente, mas que eram outros conceitos, então de acordo com o conceito da marca. E eu gosto muito também de trabalhar com um projeto comercial quando a gente vai desde o início da marca.
né? Aqui não foi o caso, porque já era uma marca consolidada, mas foi um momento de transformação, de metamorfose, então foi muito legal trabalhar nesse sentido, porque tudo estava sendo transformado. E o projeto de arquitetura tem que refletir isso da marca, tem que refletir essa intenção da marca, né? E eu acho que aqui a gente conseguiu, em outros projetos comerciais também, a gente, né, no Quinta São Luís tinha uma pegada um pouquinho mais industrial, né? Tinha aqueles pendentes coloridos, que até vocês me perguntavam onde é que tu vai usar isso. Porque era uma mescla de estilos, né? E é bem isso, eu tento captar a essência da marca e a gente faz arquitetura para pessoas. Então a gente tem que captar a essência da pessoa. Claro, quando é comercial é uma marca, mas essa marca atende quem? Atende pessoas, ela vai receber pessoas, né? É um ambiente comercial, mas ele tem um propósito com as pessoas. Então a gente entende, né, que a nossa arquitetura é feita para pessoas. Bom, Nath, queria te agradecer então, né, pelo teu tempo, pela tua dedicação em falar com a gente, porque a gente vê, é aquela coisa que a gente sempre comentou desde o início da nossa parceria, a gente tem uma sinergia, né? A gente se entende, a gente tem os mesmos princípios, eu acredito que é o que? Trabalhar certinho, trabalhar com honestidade, trabalhar com foco no cliente, para que o cliente saia realmente satisfeito com aquilo que ele está contratando. Eu acho que a gente muito se identifica nesse sentido. Então, muito obrigada pelo bate-papo, por também dividir tanto conhecimento com a gente, que eu sei que tu tem no ramo da iluminação, por iluminar lindamente os nossos projetos sempre, né, nos trazendo todas as soluções e todas as novas tecnologias que o mercado está sempre, que a gente não consegue acompanhar porque o mercado é muito rápido, então obrigado também por estar sempre nos atualizando. E vamos para os próximos, né, bate-papos, tomara que tenha outros. Eu que me sinto honrada de ter sido convidada, né, em participar. Realmente tudo que foi dito aqui é muito verdadeiro, porque é real essa conexão que a gente tem, né, de uma pensar e ter o mesmo propósito com o cliente, com a pessoa que a gente está servindo, porque é sobre isso, né? É sobre servir pessoas com o nosso trabalho, independente de qualquer transação comercial. E hoje é difícil encontrar pessoas que estejam alinhadas com isso, nesse mundo corrido e louco, que é tudo para ontem, e estamos aí para as próximas, prontos já para iluminar, né, e dar alma nesses projetos maravilhosos que tu faz. E nos acompanhem também nas nossas redes sociais para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. O meu é @clarissazanata.arc e o nosso é @ecolite iluminação.